Amém. Boa noite, irmãos. A paz, mais uma vez. Nós nos encontramos aqui, né? Mais uma vez, graças a Deus, para louvar e agradecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria pedir aos irmãos para abrir a Bíblia aí no Evangelho segundo João. Nós vamos continuar meditando de acordo com aquela palavra que nós lemos na última semana, né? Nós vimos ali que Jesus ele fez a purificação do templo. E nós entendemos pela palavra de Deus e pela explicação que nos foi dada ali, mediante a revelação do Espírito Santo e leitura da palavra, que o templo ao qual Jesus purificou foram os nossos corpos, né? As nossas almas, a nossa vida. Na verdade, irmãos, quando nós fomos constituídos por Deus, nós tivemos ali uma junção de corpo feito do pó da terra, um sopro divino do Criador. E aí nós nos tornamos almas viventes, puros, santos, perfeitos para adorar o Santo e Criador Deus. Porém, nós caímos, né? Quando eu digo nós, eu digo porque nós descendemos de Adão. Então, em Adão, todas as nações da terra caíram, né, em pecado, se distanciaram de Deus. Mas graças a Deus que Paulo explica, e muito bem, que da mesma forma como por causa de um homem todo mundo pereceu, também por causa de um homem todo mundo voltou a reviver novamente, né, a ter um espírito novo, um espírito original, um espírito lavado e remido pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus é o nosso segundo Adão, é aquele que purifica as nossas vidas, purifica o nosso templo e nos faz aceitáveis diante de Deus. Não existe nenhuma outra pessoa, em nenhum outro lugar, que possa nos fazer aceitáveis diante de Deus. Somente o Senhor. Só o Senhor Jesus Cristo é capaz de fazer isso. Foi capaz de fazer pela sua morte na cruz e é capaz de fazer pela sua santidade e pelo nosso se chegar a Ele, né, a cada dia. Então, Ele tem poder para isso. Ele pode nos limpar, assim diz João, né, que escreve coisas para que não pequemos, todavia se pecarmos, temos um advogado no céu, Jesus Cristo justo, o qual intercede por nós todo o tempo. Então, o Senhor Jesus é bom todo o tempo e está a todo tempo intercedendo pelas nossas vidas. Amém? Hoje eu queria ler com os irmãos aqui no Evangelho segundo João, e eu queria fazer uma comparação entre duas personalidades, né? Personalidades essas que estão constantemente juntas no caminhar de Deus. Apesar de serem bem diferentes uma da outra, estão muito juntos no caminhar de Deus. E por serem diferentes, há um conflito muito grande entre essas personalidades. E não deveria haver esse conflito, deveria haver uma compreensão, né? Uma personalidade compreender a outra, saber que o que falta num sobra no outro e à medida que sobra no outro tem que complementar aquele no qual falta e vice-versa. Mas não é assim que acontece, né? Essas personalidades são a personalidade religiosa e a personalidade espiritual. Irmãos, em todos os lugares que nós chegarmos na Terra, nós vamos encontrar essas duas personalidades. A personalidade religiosa e a personalidade espiritual. Tem pessoas que são extremamente religiosas e pouco espiritual. E tem pessoas que são extremamente espiritual e pouco religiosa. E a gente precisa buscar um equilíbrio nisso. Porque eu nem posso ser puramente espiritual e não exercer essa espiritualidade no mundo de uma forma que isso seja benéfico para mim e para os outros. E eu também não posso ser extremamente religioso e me guardar totalmente na minha religião e esquecer que existem os outros. Então a gente precisa, baseado na palavra de Deus, no Evangelho, na própria pessoa do Jesus Cristo e da forma como ele conduzia a sua vida e ensinava os discípulos a conduzir a vida deles, nós precisamos de um equilíbrio. Nós não precisamos ser extremamente religiosos nem extremamente espirituais. Nós podemos ser as duas coisas. Nós podemos ser pessoas de religião que frequentam lugares onde se prega, onde se anuncia, onde se vive costumes, onde se vive doutrinas. E podemos ser pessoas espirituais, que apesar de viver nesses lugares e frequentar esses lugares, estar ambientalmente familiarizado com esses lugares,
não dependemos de nenhum conceito religioso para vivermos. Vivemos porque estamos em sociedade. Vivemos porque estamos unidos a pessoas e as pessoas estão unidas a gente. Então nós temos que ter esse equilíbrio para que a gente possa acessar todos os lugares, acessar todas as pessoas e ser também acessível a esses lugares e a essas pessoas. Então eu acredito que essas duas personalidades que nós vamos examinar aqui vai nos dar um norte, para onde nós temos que seguir. Aprendermos com os acertos de um, né? E ao mesmo tempo aprendermos com os erros, né? Nós não precisamos errar para aprender. Se nós observarmos os erros dos outros, nós também aprendemos com os erros deles e também aprendemos com os acertos. Então a primeira personalidade que nós vamos examinar é uma personalidade que eu considero espiritual. Apesar de todo o contraponto que nós vamos ver, eu considero uma personalidade espiritual que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do verso 43. Vamos ler. Diz assim o verso 43 do capítulo 1 do Evangelho segundo João. No dia seguinte, Jesus resolveu ir a Galiléia. Encontrou Filipe e disse, segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiu os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E perguntou Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E respondeu Filipe, vem ver. Quando Jesus viu Natanael se aproximar, disse a seu respeito, aqui está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. E perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu Jesus, antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas ainda embaixo da figueira. Então Natanael declarou, mestre, tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. E disse Jesus, por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essa verás. Então acrescentou, na verdade, vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Agora lá no capítulo 3, irmãos, no verso 1 do capítulo 3, verso 1, diz assim, havia um homem religioso chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi à noite se encontrar com Jesus e disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos se Deus não estivesse com ele. Jesus disse, em verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e retornar a nascer? Jesus respondeu, em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, e é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido de Espírito. Nicodemos perguntou, como é que pode ser isso? E Jesus respondeu, tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que temos visto. Contudo, vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrenas e não crestes, como crereis se falar das coisas celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que do céu desceu, o Filho do Homem que é do céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que o vê e nele crê não pereça, mas tenha
a vida eterna. Amém? Irmãos, duas personalidades, dois homens. O primeiro tem cerca de 23 anos de idade quando é encontrado por Jesus. Natanael, antes mesmo que Jesus fosse ao templo e visse toda aquela vendelança que tinha lá, como nós falamos aqui na última live, e expulsasse aqueles vendedores dali e dissesse para eles e para os líderes religiosos que eles estavam fazendo da casa de oração, da casa do Pai, um covil de ladrões, antes mesmo de Jesus chegar até aquele local, Natanael já tinha visto aquilo e aquilo tinha incomodado muito a ele. Aquilo tinha incomodado aquele rapaz de tal forma que ele resolveu que a partir daquela data ele não ia mais congregar naquele templo, ele não ia mais fazer parte daquele ciclo religioso, daquele ciclo vicioso de religião, no qual ele via que os pobres que iam ali até adorar eram explorados e eles, os líderes religiosos, se beneficiavam com essa exploração, se beneficiavam financeiramente falando. Mesmo que Deus, na sua soberania e na sua compaixão, aceitasse aquele povo, eles estavam ali sendo praticamente escravizados, sendo roubados pelos líderes religiosos. Ao ponto que Natanael resolveu que a partir daquele dia ele não ia mais congregar ali. Porém, ele também não deixou de congregar. Ele não deixou de adorar a Deus. Ele não deixou de fazer a sua parte, porque Natanael era um homem espiritual. Apesar de ser pouco religioso, ele era um homem espiritual. Então o que Natanael resolveu fazer? Natanael pegou todo o culto judaico, toda a sabedoria e conhecimento que ele tinha de adoração a Deus, e ele procurou uma figueira no meio do mato, e ele fez daquela figueira o seu lugar de adoração. Ele fez daquela figueira o seu lugar de encontro com Deus. Ele fez daquela figueira o seu lugar de aproximação do Senhor. Natanael entendeu que Deus não estava preso naquele templo. Natanael entendeu que a maioria dos judeus não conseguiram entender e não entende até hoje. Que Deus não estava contido dentro daquela arca. Que aquilo era apenas um simbolismo. Que aquilo era apenas uma representação. Mas que onde ele estivesse e da forma que ele estivesse, Deus iria não só ouvi-lo, mas iria também estar com ele e atendê-lo. É por isso que quando os discípulos de Jesus chegam para Natanael e dizem assim, olha, nós encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei. Jesus Cristo de Nazaré. Só que Natanael, irmãos, por ser espiritual, Natanael é uma pessoa sincera. E de Nazaré nunca tinha saído profeta. De Nazaré nunca tinha saído nenhum pregador, nunca tinha saído ninguém da família dos levitas. Não tinha nada de Nazaré que você pudesse conceituar que fosse alguém ou representante de Deus. É por isso que Natanael pergunta, mas pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré era uma terra praticamente esquecida. Nazaré, Zebulon, Naftali eram terras esquecidas, mas haviam promessas na Bíblia de que quando Jesus viesse, a luz iria resplandecer na escuridão e ele ia salvar todos aqueles que estavam abandonados, que estavam desprezados. E Nazaré era uma dessas cidades que estava desprezada. E na mente do judeu, Nazaré não tinha valor nenhum. E quando disseram para ele que aquele que Moisés falava no livro, aquele a quem Moisés havia profetizado, tinha aparecido e ele era de Nazaré, ele perguntou, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E levaram ele para o encontro com Jesus. E aí é que eu fico vendo, irmãos, como Jesus usa de sabedoria para conquistar. E é isso que falta às vezes em nossas vidas para conquistar, é a sabedoria. Porque o Espírito Santo nós temos, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Nós temos a palavra, nós temos a unção e a direção do Senhor em nossas vidas, somos soprados pelo vento, mas muitas vezes não temos a sabedoria, a paciência, a humildade que Jesus tinha e tem para conquistar. Então quando ele vê Jesus e Jesus o vê, Jesus diz assim sobre ele, aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade.
Então, por mais que Natanael tivesse falado mal de Jesus, ou mal da cidade de Jesus, ou tivesse abandonado o templo, e tivesse debaixo de uma figueira agora adorando do seu modo, do seu jeito, porque ele recebeu acusações de todos os lados que ele era um herege, que ele estava desviado, que ele estava agora criando uma nova religião, porque ele estava debaixo de uma figueira, adorando no seu modo, adorando do seu jeito. Sem o templo, sem o altar, sem um sacerdote, sem o sacrifício. Isso era inaceitável ao judeu. Mas quando Jesus o vê, Jesus o aprova. Quando Jesus diz assim, aí está um israelita em quem não há falsidade, em quem não há dolo, Jesus está aprovando Natanael. Jesus está aprovando a decisão que Natanael tomou de sair do meio daquela religião que estava corrompida. Jesus estava aprovando a forma como Natanael entendia que Deus não depende de um templo para se apresentar ou para modificar as coisas na vida do homem. Jesus estava aprovando Natanael e disse, eu te vi debaixo da figueira. Então, como Deus que ele é, também sendo homem, ele estava dizendo, você está aprovado. A tua oração, o teu culto, a tua presença, o teu movimento foi aceito por Deus. Dizer eu te vi debaixo da figueira é dizer eu olhei para você, eu contemplei a tua adoração, eu contemplei as tuas petições, eu olhei, eu vi você. Deus está dizendo para Natanael, eu te aprovei. Então isso é uma personalidade espiritual, que precisa sim de reparos, sem sombra de dúvida, mas é uma personalidade espiritual. Então, o que Jesus fez a partir daquele momento? Trouxe Natanael para o grupo, o conduziu junto com os demais discípulos, e Natanael agora, além de ser uma pessoa espiritual, se tornou uma pessoa também praticante da religião, porque Jesus tinha, de certa forma, um meio de conduzir aquele povo e tinha uma certa religiosidade nisso, porque eles estavam sempre juntos, eles comiam e bebiam juntos, eles tinham a hora de oração, eles tinham a hora de subir a um monte, eles tinham todo um contexto cultural e de costume ao seu redor, mesmo sabendo que nada disso era o que os fazia ir até Deus. Se eles precisassem, eles deixavam tudo isso para trás e viviam puramente uma vida pura e simples, e Deus ia os aceitar da mesma forma. Mas eles tinham momentos juntos, eles tinham algumas coisas que eles seguiam juntos para que eles tivessem sempre um encontro no mesmo lugar com as mesmas pessoas e trazer cada vez mais pessoas para o meio cristão, por meio do ensinamento de Jesus. Então Natanael agora aprendeu que ser espiritual não é estar debaixo da figueira apenas e ficar sozinho por causa da corrupção humana. Ser espiritual também é se juntar com pessoas, é frequentar lugares, é estar à disposição, é estar aberto, e é também se abrir e também achar abertura em algumas pessoas, em alguns lugares, e estar ali como irmão, como amigo, como parceiro, independente de que lugar que seja. Então nós não podemos ser espirituais demais e nos isolar também, de tal forma que nós não frequentemos lugar nenhum, nem pessoa nenhuma nos acesse. E de Nazaré vem coisa boa sim, porque veio Jesus. Então, de qualquer outro lugar vai vir coisa boa. Mas a gente vê muitas vezes dizendo, pô, mas a pessoa é da religião tal, e tem coisa boa ali. Tem coisa boa ali, assim como tinha em Nazaré. E às vezes a coisa que tem ali é tão boa que pode salvar as nossas vidas, pode fazer com que a gente dê uma guinada, vire a chave, transforme o nosso ser, transforme o nosso ambiente, como foi no caso de Jesus. De Nazaré nunca veio nada bom, mas quando veio também foi definitivo, foi para salvar o mundo. Então em Nazaré tem coisa boa. Na religião, apesar de tudo que está acontecendo no mundo, também tem coisa boa, tem pessoas boas na religião. Tem gente, filhos de Deus, que foram salvas pelo sacrifício de Jesus. Em contrapartida, no outro extremo, no outro polo, nós temos Nicodemos, que era um homem extremamente religioso, de 84 anos de idade, estava na religião desde muito cedo na sua vida, porque o judeu começa muito cedo, né?
na prática religiosa, aos 13 anos de idade já é considerado como fase adulta. E ele vê tudo aquilo acontecer, Jesus entrar no templo, expulsar os cambistas, tirar dali aqueles bois, aquelas pombas, chamar aquele povo todo de ladrão, inclusive ele, porque ele era um religioso do templo. E depois que Jesus sai e vai embora, Nicodemos começa a sentir algo no coração que lhe corrói a mente. Ele quer ver Jesus. Ele quer se encontrar com Jesus, ele quer conversar com Jesus, ele quer ouvir o que Jesus tem para dizer. Diferente de Natanael, que estava lá debaixo da figueira e não estava nem aí para nada, estava só adorando a Deus. Nicodemos, pelo contrário, entendeu que tudo aquilo que Jesus tinha feito no templo e tinha dito, de fato, servia para limpar o interior do homem. Servia para deixar o homem mais próximo de Deus e se afastar de toda aquela roubalheira e aqueles interesses financeiros que existiam ali dentro daquele templo, envolvido naquela religião. Então Nicodemos sente vontade de se encontrar com Jesus. Mas como? Porque se ele faz isso simplesmente indo na casa onde Jesus estava hospedado, ele era capaz de ser expulso da sinagoga, de nunca mais entrar no templo, da religião o rejeitar de uma vez por todas, porque Jesus estava sendo tido como herege, como quebrador das leis de Moisés. E como é que Nicodemos vai se encontrar com Jesus? Então ele tem um estratagema, ele tem uma estratégia, ele resolve ir escondido, de noite, sem ninguém perceber, sem ninguém ver. Diferente de Natanael, que é um homem aberto, que está adorando debaixo de uma figueira, ele não está nem aí para os outros, para o que os outros estão pensando a respeito dele. Nicodemos, muito preocupado com o que os outros vão pensar a seu respeito, vai ver Jesus escondido de noite. E quando chega lá, chega com uma palavra de bajulação para Jesus, dizendo: Senhor, Deus só pode estar contigo, porque se Deus não estivesse contigo, ninguém seria capaz de fazer o que tu fazes. E aí, Jesus disse para Natanael: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade, aprovando Natanael, um jovem de 23 anos de idade, sem nenhuma experiência ainda na vida. E para Nicodemos ele diz o contrário. Ele diz: ninguém vai entrar no céu se não nascer de novo. Ao passo que ele aprova Natanael, ele reprova Nicodemos. Porque veio ter com ele com falsidade. Veio ter com ele com falta da verdade, escondido, se esgueirando para que ninguém o visse. E ainda assim chega com a palavra de bajulação. Por que Nicodemos não disse isso lá no meio do templo, enquanto ele expulsava os vendedores, os cambistas e chamava todo mundo de ladrão? Por que Nicodemos não se manifesta ali e diz para ele que verdadeiramente o Senhor está dirigido por Deus, porque ninguém faz essas coisas se Deus não for com ele? Nicodemos diz isso escondido, só para Jesus ouvir, com medo de perder o status quo da religião, com medo de perder a sua vestimenta preciosa e o seu turbante que lhe dava autoridade em meio ao povo. Então, ao mesmo tempo que Jesus diz para Natanael: olha, Natanael, tua espiritualidade tá show de bola, mas tu precisa se unir com alguém? Tu precisa se envolver com alguém? Ele diz para Nicodemos: Nicodemos, tu não tens espiritualidade nenhuma, tu és um religioso. E 84 anos de idade, com quase 70 de tempo, se tu não nascer de novo, tu não vai entrar no reino. A tua religião é vã se não tiver a espiritualidade envolvida no processo. Não adianta a tua religiosidade porque tu não conhece as coisas espirituais. Por que tu está me perguntando se tu tem que nascer de novo? Tu precisa entrar no ventre da tua mãe? Eu estou te falando de coisas naturais, terrenas, e tu não estás entendendo. Se eu começar a te falar de coisas espirituais, tu também não vai entender. Porque deixa eu te falar uma coisa. E aí Jesus acrescenta uma coisa que às vezes a igreja dele esquece, irmãos. Às vezes nós estamos olhando pessoas, olhando gente, falando sobre gente, discutindo sobre assuntos espirituais, religiosos, bíblicos. Nós esquecemos desse detalhe que Jesus falou para Nicodemos. E não foi Paulo que disse que Jesus tinha dito, foi Jesus que disse para Nicodemos. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito
para que todo aquele que o vê e crê nele tenha a vida eterna e não pereça. Nós esquecemos dessa frase de Jesus. Deus deu o seu Filho para o mundo inteiro. Ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único Filho para que todo que o vê e nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí eu fico escutando às vezes conversa de crente, irmão, de que quando Jesus vier vai só 50% da população mundial, o resto vai se perder. Ah, não, tem crente que diz que vai ficar praticamente todo mundo, vai só a igreja evangélica, só os crentes vão subir. Irmãos, eu entendo de uma forma totalmente diferente, principalmente quando eu vejo versículos como esse, o próprio Jesus dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê, vê e nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma multidão de gente vai ser salvo. Só não vai ser salvo, irmão, quem não vê Jesus, e é impossível alguém não ter visto Jesus nessa terra, porque ele já foi mostrado de todas as formas pela pregação da palavra. Então praticamente todo mundo já viu Jesus pela forma como ele é apresentado, e aquele que nele não crê. Poucas são as pessoas que no fundo não creem num Deus poderoso que fez o céu, a terra e o mar e tudo o que neles há. Então, não é a informação que salva. Às vezes a gente fala isso e parece que a palavra fica em segundo plano, mas não fica. Porque a palavra de Deus não é o livro. O livro contém. A palavra de Deus é Jesus. A palavra de Deus é a manifestação da natureza em todos os ambientes, em todos os lugares. Porque se assim não fosse, aqueles nativos que ainda hoje estão lá no fundo da floresta amazônica, que ainda nem foram descobertos, como tem muitos ainda, que estão lá e nunca foram descobertos, nunca tiveram contato com o homem, como tem também em outros lugares do mundo afora, que ainda não foram descobertos, como se salvaria, hein? Se não tem a informação. Mas você chega no meio de uma aldeia indígena dessa, ou em qualquer lugar do mundo, numa aldeia nativa, você vai ver que no meio da aldeia eles colocam um tronco de madeira e ficam ali adorando aquele tronco de madeira. Quem ensinou eles a fazer isso? Quem ensinou eles a fazer isso? A própria natureza humana requer do homem uma adoração. A própria natureza humana requer do homem uma submissão diante do Criador. Então o homem sabe, independente da informação, que existe um Deus acima dele e que de alguma forma ele tem que prestar culto. Isso aqui me diz a forma correta de prestar culto. Mas enquanto eu não sei a forma correta de prestar culto, eu presto culto da forma que eu sei prestar. Natanael deixou a figueira e passou a seguir Jesus. Deus o aceitou até ali, até ele receber a informação verdadeira e falar, opa, figueira, tchau, fui. Agora é com Jesus. Nicodemos deixou o templo e a religião e começou a seguir Jesus. Ele entendeu também que tudo aquilo ali, ele podia até fazer parte daquilo, frequentar, continuar com as suas tradições religiosas e familiares, não tinha problema nenhum, mas ele ia seguir Jesus, a luz única e verdadeira. Então, é nesse entendimento, irmãos, que eu quero que a gente chegue. É nesse nível de entendimento, de consciência de reino, que eu quero que a gente chegue. Que nem Nicodemos estava com a razão, porque estava num polo extremo da coisa, e nem Natanael. Mas quando os dois tiveram um encontro com Jesus, ambos, mesmo um sendo aceito a princípio e o outro não, se juntaram e seguiram Jesus, e depois os dois foram aceitos. Nicodemos com todas as suas diferenças, Natanael com todas as suas diferenças, mas os dois se uniram num só em Cristo. Então não importa se o outro é diferente de mim, se o outro é mais do que eu, é menos do que eu. O que importa é que quando nós nos unimos, eu e você e eu, em Cristo, a coisa fica da forma como Deus quer que fique. E o que está faltando para o mundo é entender isso, que nós precisamos nos unir em Cristo.
Nós precisamos caminhar com Cristo. E que a única religião verdadeira, fiel, e que nós temos que estar sempre alerta e visualizando e seguindo, é aquela que Cristo deixou. E qual foi o ponto alto do ensinamento de Cristo? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Eu já disse isso tantas vezes, mas eu gosto de repetir porque é uma verdade. Quando Deus me amou, irmãos, quando Cristo me amou, eu estava numa situação lamentável. Eu não sei como é que você estava. Eu estava numa situação lamentável e Ele me amou. E Ele nos ensina a amar uns aos outros da forma como Ele nos amou. E a forma como Ele nos amou foi despretensiosa, sem nenhum interesse. Ele apenas nos amou. Ele morreu por mim e por você sem nem nos conhecer, sem saber quem éramos nós. Mas Ele morreu por mim e por você. Ele nos amou da forma como nós estávamos. E é isso exatamente que está faltando no mundo. É amar o outro, independente de como ele seja, mas amar. Devolver todas as coisas que nos chegam com amor. Isso é fácil? Não. Mas isso é um mandamento de Cristo. Nós fazemos tantas outras coisas dizendo que é um mandamento de Deus e nem é. É só um mandamento da religião. Mas esse mandamento é um mandamento do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. É um mandamento. Nós temos que cumprir. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho para que todo aquele que o vê e nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós vamos encontrar no dia a dia pessoas extremamente religiosas. Nós vamos encontrar no dia a dia pessoas extremamente espirituais. E nós vamos encontrar no dia a dia aquilo que Paulo chama de pessoas temperadas. E é isso que nós devemos ser. Religioso extremo, espiritual extremo. E aquela pessoa temperada, simples, objetiva, sim, sim, não, não. Sorri quando tem que sorrir, chora quando tem que chorar, quando dói faz cara de dor, não fica fazendo charme nem doce. Pessoa simples, caminho do meio. Pessoa que segue Jesus com temperança. Pessoa que segue Jesus com consciência de reino. É isso que nós precisamos alcançar. E aí, se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se tem templo, se não tem templo, se tem figueira, se não tem figueira, se tem sacrifício, se não tem sacrifício, pouco importa. O que importa é que nós estamos no caminho do meio e todas as pessoas conseguem nos acessar quando precisam. E nós conseguimos acessar todos os ambientes quando preciso, porque somos pessoas benquistas em todos os lugares, porque estamos no caminho do meio. Não fazemos parte da direita nem da esquerda, estamos no caminho do meio. Se a direita quiser nos acessar, vai, porque nós somos do meio. Se a esquerda também quiser, vai, porque nós somos do meio. Não há barreiras para quem está com Cristo. Pelo contrário, as barreiras foram vencidas pelas pontes que foram construídas no dia a dia da vida cristã. E é isso que nós precisamos ter, essa consciência de reino, pura e simples. E é isso que Deus colocou no meu coração e é isso que eu tento viver a cada dia, irmãos. Não é fácil, mas nós precisamos viver para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.